Irmãos, o diabo atua nos lugares celestiais. Sabia disso? É aqui que o diabo atua, irmãos. Aqui é uma batalha espiritual, aqui é uma guerra. O diabo sabe o quanto ele pode ganhar, irmão, se conseguir arrancar uma pessoa do culto. Você está entendendo? Mas a vitória é nossa em nome de Jesus. Os que acharam Marcos 10, 46, 10, 46. Deixa eu dar um alô para a cenografista, para ficar registrado aí, viu? Qual é o nome da senhora? Márcia. Márcia. Deus abençoe. Amém. E tem esse zelo, esse cuidado. Amém. Obrigada. Nos dá a honra de ter essa gravação lá no YouTube, para quem quiser ver. Muito obrigado, viu? Amém. Deus abençoe a senhora de coração. Os que acharam o texto, Marcos 10, 46, diga amém. Amém. O texto da palavra de Deus diz assim: depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa de um salto, se levantou e foi ter com Jesus. E perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? E respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, sente-se aí. Senhoras e senhores, eu quero tratar de um assunto de suma importância aqui nesta noite. Os senhores que estão aqui conhecem de cor e salteado o texto que acabei de ler. Mesmo aqueles que não são tão assíduos à leitura da palavra, tão dedicados, mas de certa forma conhecem esse texto. Já ouviram diversas pregações sobre esse texto, já leram e sabem do que se trata de fato, mas há uma revelação de Deus aqui nesta noite para os nossos corações. Mas antes, porém, eu gostaria de perguntar para todos que estão aqui nesta noite: quantos ainda querem continuar ouvindo a voz de Deus neste lugar? Levante a mão e dê glória a Deus. Pastora Tânia, Pastora Uiana, senhoras e senhores, esse texto está nos dizendo da seguinte maneira: depois chegaram a Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Senhoras e senhores, a primeira expressão verbalizada na expressão do texto que acabamos de ler é a palavra Jericó. Jesus, na história do seu ministério, ele nunca foi em Jericó. O Senhor vai encontrar na leitura bíblica, acompanhando a biografia, a história, a caminhada, o desenrolar do ministério de Jesus em toda a Bíblia.
nós vamos ver Jesus em Caná da Galileia. Ele foi convidado para um casamento. Nós vamos ver ele lá e vamos ver que o vinho acaba e ele transforma água em vinho e a festa continua. Nós vamos ver Jesus na Judeia. Nós vamos ver Jesus na cidade dos Gadarenos. Nós vamos ver Jesus em Cafarnaum, onde diz alguns historiadores que Jesus tinha uma casa lá. E os historiadores dizem que Cafarnaum foi aonde Jesus mais realizou milagres. Nós vamos ver Jesus também em Betânia. Mas na história bíblica a respeito do ministério de Jesus, você não vai ver Jesus em Jericó, não. Você vai ver Jesus entrando em Jericó e passando a noite na casa de Zaqueu, somente uma vez na história. Você sabe por quê? Porque era a rota de Jesus para a cruz. Ele estava indo para a cruz. Ele estava indo para que a profecia cumprisse-se na vida dele. Ele ia ser moído pelos nossos pecados. Ele estava indo para o suplício da cruz. Então ele tinha que passar por Jericó, porque Jericó era a rota. E a palavra Jericó no hebraico significa cidade baixa ou cidade da palmeira. Jesus está indo para a cruz. Jesus está indo para Jerusalém, que ficava uma distância de Jericó para Jerusalém de 28 quilômetros. Jesus está indo para a cruz, mas está passando por Jericó. E falar em Jericó, senhoras e senhores, nós temos que voltar para a história bíblica no Velho Testamento. E falar em Jericó lembra-nos de quando Moisés morreu e agora Josué está desanimado no deserto diante de 3 milhões de pessoas. Ele perdeu a perspectiva, ele perdeu a fé e está desanimado diante da responsabilidade e diante da caminhada que tinha que se dar sequência, porque foi 40 anos no deserto, Deus cuidando, Deus suprindo, Deus provendo, mas chegou o momento áureo do povo de Israel sair do deserto e entrar na terra prometida. Sabe o que eu ouvi dizer para você? A sua vida não é só deserto, a sua vida não é só prova, a sua vida não é só lágrima, a sua vida não é só tristeza. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 30, o verso 5, que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ei, tudo tem o seu fim, irmão. A tua história não vai acabar em meio à prova, em meio ao deserto. Aquilo que Deus prometeu para a sua vida, Ele vai cumprir na sua vida. Você sabe por quê? Deus tinha falado para Moisés que ele não ia entrar na terra prometida, e no Monte Nebo ele morre. O povo de Israel chora um mês enlutado, chorando a falta, respeitando o grande líder e chorando a falta de Moisés. Mas aquela perda daquela natureza de alguém que representava uma liderança, alguém que representava a presença do próprio Deus no meio do povo, porque o povo respeitava tanto Moisés que aquilo que Moisés falava, o povo acreditava. Então agora esta perda irreparável começa a abalar o emocional, o psicológico do povo de Israel, e por que não dizer do seu sucessor chamado Josué, que agora está prostrado,
agora está caindo. Ei, quando o deserto estava sendo vencido e eles estavam ao passo da terra prometida, aconteceu, ei, esta perda irreparável. Não é assim conosco. Quando nós estamos perto de receber uma grande vitória de Deus, de algo grande acontecer, ei, o diabo se levanta. Deus permite algumas coisas acontecer com a gente, e dentro do contexto a gente não entende por que Deus está permitindo tudo isso acontecer. Ah, senhoras e senhores, há de entender-se que nada acontece sem a permissão de Deus. O deserto estava acabando, o povo estava no limiar de entrar na terra prometida, e agora acontece que Deus recolhe, Deus tira do meio do povo de Israel Moisés, e Josué está inconformado, não aceitando o que aconteceu. Não é assim comigo, não é assim com você. Às vezes a gente fica inconformado com algumas coisas que acontecem na nossa vida, e vem lá as indagações: por que Deus, o Senhor permitiu acontecer isso? Irmão, tem coisas que Deus não vai falar, tem coisas que Deus vai manter em segredo, tem coisas que Deus vai manter em silêncio. Aquilo que você não compreende, aquilo que você não entende, que Deus não quer que você entenda, que Deus não quer que você compreenda, é porque você não tem estrutura suficiente para aceitar, para compreender e para entender. Deus quer que você vire esta página na sua vida e entenda uma coisa: que a vida continua. A obra não pode parar, você não pode parar, você não pode desistir, você não pode recuar. Foi isso que Deus disse para Josué, e a Bíblia diz que Deus apareceu, Deus revelou-se a Josué quando Josué estava desanimado, desencorajado, quando Josué tinha perdido toda a sua perspectiva. Deus aparece para ele e diz: Josué, o meu servo Moisés já é morto, levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e este povo. Ei, que sobre juramento eu prometi a Moisés que lhe daria a terra prometida. Sempre que a vitória está chegando, sempre que Deus está para fazer algo grande, Deus permite algumas coisas acontecer para amadurecer a nossa fé, para nos trazer mais experiência e nos trazer mais crescimento. Parece que Deus permite tudo isso para você dar valor àquilo que Ele vai entregar na tua mão, para você ter responsabilidade com aquilo que Deus vai colocar na tua mão. Às vezes Deus permite algumas coisas acontecer, como permitiu na vida de Josué, para ele aprender a lidar com a dor, aprender a lidar com as perdas, entender que o fato dessa natureza não pode pôr em jogo o projeto e a obra que Deus tem na tua vida. O que estava em questão era a terra prometida. Foi 40 anos de deserto e tinha chegado a hora do povo conquistar a terra prometida. Sabe o que eu vim falar para você que está aqui nessa noite? Esse deserto na sua vida está acabando hoje. E Deus fala para Josué: atravessa esse Jordão. Depois do Jordão tinha uma Jericó, que na geografia bíblica era uma terra, era um território que pertencia ao povo de Israel. Que o rei de Jericó levantou muralhas chamadas de muros e antemuros.
de 10 a 12 metros de altura e 6 de largura, senhoras e senhores. O historiador diz que o rei de Jericó matou a porca, fez uma feitiçaria e disse: aqui ninguém entra e aqui ninguém sai. Sabe o que significa isso? Tem territórios na sua vida que o diabo quer se apossar. Tem territórios na sua vida que o diabo levantou barreiras e muralhas e dizendo: aqui você não cresce, aqui você não prospera, e aqui você não avança, e aqui você não passa. Sabe o que Deus disse para Josué? Enquanto o rei de Jericó está dizendo: aqui ninguém entra e aqui ninguém sai, Deus disse para Josué: Josué, eu estou entregando hoje Jericó nas tuas mãos. Fala para o seu irmão: não importa o que o diabo disse, o que vale é o que Deus falou. Levanta a mão e dá glória a Deus aí. Olha para mim aqui: o que está valendo na minha vida e na sua vida é o que Deus já falou. Não é o que o teu inimigo está falando, não é o que o diabo está falando, não é o que as pessoas estão falando, que você não vai chegar a lugar nenhum. Se Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. Porque enquanto o rei de Jericó está dizendo: o povo de Israel não entra aqui em Jericó, Deus está dizendo: Josué, eu estou entregando Jericó nas tuas mãos hoje. Você não está entendendo? Aquilo que o diabo está segurando, que é teu, que já era para estar na tua mão há muito tempo, que você já era para estar mais abençoado do que é, mas tem áreas da sua vida que o diabo tomou posse e levantou muralhas e barreiras. Você quer ver que é Deus que está falando? Tem áreas que você prospera e tem áreas que você não prospera. Isso é muralhas que o diabo levantou. Você é chamado de batalha espiritual. Guerra espiritual. Pessoas que têm sucesso na vida profissional, mas na vida sentimental não tem. São muralhas, são barreiras, são diabo desafiando você, não querendo que o seu caminho venha prosperar. Mas esse povo que está aqui não tem medo de macumba, não. Tem alguém que tem medo de macumba aqui? Pode queimar, Jesus. O povo que está aqui não tem medo de macumba. O rei de Jericó fez a macumba dele, matou uma porca e disse: aqui não entra. E Deus falou: Josué, estou entregando na tua mão. Fala para o seu irmão: Deus está entregando nas tuas mãos. Só... Fala, o que é seu, o diabo vai abrir mão. Fala. Vai vir na sua mão. Você está entendendo? Vai vir, fala para o seu irmão: vai vir na sua mão. Fala para ele. Levanta a mão e dá glória a Deus ali, me ajuda. Você tem que entender, você tem que ter essa visão espiritual, irmão. Você tem que entender o que é prova e você tem que entender o que é uma batalha espiritual. Aquele que está amarrado, aquele que não vai, aquilo que você já orou tanto e não acontece nada. Você já pediu, já fez campanha, já buscou e não vê nada acontecer. Você tem que abrir os olhos e ver com os olhos espirituais que na atmosfera espiritual há uma batalha, há uma guerra. O Senhor, exemplo de Daniel, que estava orando já há 21 dias, orando, buscando a Deus por uma bênção, pelo propósito, e a batalha era tão grande que ele estava enfraquecido diante daquela oração. Sabe por quê? Um príncipe da Pérsia, na hierarquia demoníaca, um demônio de alta patente. Você não está entendendo? Irmãos, quanto mais você ora, você se fortalece. Quanto mais você busca, você mais se fortalece. Então, na categoria da hierarquia demoníaca, vai mudando de demônio para combater contra a sua vida. Você ora mais, vem um demônio mais forte. Você está buscando mais, vem um demônio mais poderoso para bater de frente com você. Você está entendendo? Aí você sente na carne, você sente na alma, você sente no psicológico, você sente no emocional, você sente a retaliação. Você está buscando, você está orando, você está acreditando,
o negócio está amarrado, porque há uma guerra por trás, chamada guerra espiritual, batalha espiritual. E Deus mandou Gabriel, o mensageiro, falar com Daniel: Daniel, não temas, homem muito desejado, porque desde o dia, ou desde o primeiro dia que aplicasse o teu coração a buscar, a compreender, a entender e se humilhar, a tua oração já foi ouvida. Você não está entendendo? Desde o primeiro dia que você, quando abre um propósito e coloca o joelho no chão para orar, desde aquele primeiro dia Deus já escutou. Mas porque às vezes a resposta não vem logo, porque tem uma batalha, tem uma retaliação, tem uma guerra, tem um levante, tem o inferno, tem os demônios. Mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E Deus dá uma estratégia para o povo de Israel, para a muralha cair. Fala para o seu irmão: Deus ele dá uma estratégia, e as muralhas vão cair. Fala para o seu irmão: esse ano será ano de estratégia. Só aí. Fala: não vai ser na força bruta, não vai ser na razão, vai ser na estratégia, vai ser na sabedoria. Você está entendendo aqui nessa dizendo para você aqui? Levanta a mão quem está crendo nessa palavra. Eu posso descer aqui? Dá glória a Deus. Isso, está terminando já, está vendo? Dá glória a Deus, me ajuda aí. Deus fala para o povo, Deus fala para o líder. Primeiro Deus fala com o líder, depois Deus fala com o povo. Viu? Primeiro Deus fala com o líder, fala primeiro Deus fala com o líder, fala. Depois Deus fala com o povo. Josué, pega 4 sacerdotes e pega a minha harpa, que é a minha presença. Fala para o seu irmão: nas estratégias que Deus vai te dar, tem que ter a presença de Deus. Porque sem a presença de Deus não vai dar certo. Então, os 4 sacerdotes vão pegar a arca e vai na frente. Fala: você tem que deixar Deus ir na frente. Fala: se você ir na frente, você vai se arrebentar. Fala. E aí você vai pegar o povo vai vir atrás e Deus na frente. Fala: o povo atrás e Deus na frente. Fala. Você entendeu qual é a sua posição diante de Deus? Pergunta para ele. Fala, pergunta para você: entendeu qual é a sua posição diante de Deus? Fala, é Deus à frente, fala. E você atrás. Fala para ele: Deus vai, você vai. Deus guerreia, você guerreia. Deus marcha, você marcha. Deus para, você para. Deus ganha, você ganha. E lá vem o povo, 3 milhões de pessoas. E a estratégia era essa: boca fechada. Fala para o seu irmão: a estratégia é essa, boca fechada. Fala: silêncio. Deus vai agir no silêncio. Deus fala: é proibido tossir, é proibido um sussurro, todo mundo quietinho. A minha arca, vai vocês, vão dar volta na muralha. Calado. Não, calado. Mas eu tenho razão. Cala a boca. Mas a culpa é dele. Como você abrir a boca? Calado. Hora de estratégia, não é hora de querer ter razão, não. Não, glória a Deus. Não me convida, não é hora de estratégia. Mas estão falando, mas cala a boca, você fica quieto. Estratégia.
vocês dão a volta e volta para o arraial. Fica lá. 6 dias assim. No 7º, a muralha vai cair. Fala para o seu irmão, no 7º a muralha vai cair. Fala, conta 7 dias aí, fala. Você vai receber um sinal de Deus, fala. Fala, conta 7 dias aí, você vai receber uma vitória de Deus. Quem acredita nisso aí? 7. Davi voltava, silêncio, quieto, calado, sem falar nada. Mas o pau está quebrando, fica quieto. Meu patrão se levantou gritando, cala a boca. Minha esposa está parecendo uma goteira em tempo de chuva. Cala a boca, fica quieto, a muralha vai cair. Vai cair. Eu não estou entendendo nada, mas é para você entender, para você fazer. No 6º dia, voltaram, deram a volta e voltaram por lá. No 7º dia, Deus falou: olha, vocês vão dar mais uma para completar 7 e vão dar mais 6 voltas, 13. No momento certo, vocês vão abrir a boca e gritar. Fala para o seu irmão, é para abrir a boca no momento certo. Irmão, tem gente engasgada aqui, com a vitória engasgada aqui. Você entendeu? A bola já bateu na trave, já bateu no travessão, mas ela vai entrar e você vai gritar gol. Pessoas que estão engasgadas aqui. Você entendeu? Deus diz, você vai dar um grito, você vai dar um brado de vitória. E a muralha vai cair. Na 7ª volta. Deus, na 7ª volta, Deus falou, deu 7, já tinha dado 6, ele deu mais 7 naquele mesmo dia, e Deus falou agora, grita, 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 dá um grito de vitória, glória, gritaram, tocaram as buzinas, e Deus derrubou as muralhas. Sabe o que aconteceu? Israel toma posse daquilo que é dele. Ei, não tem macumba, macumbaria, bruxaria, feitiçaria, zica. Ei, não tem galinha de arruda, saravá, galinha preta, catimbó, patrapalhão, que Deus falou que vai vir na tua mão. A pessoa quer o meu nome na boca do sapo. O sapo vai morrer porque o teu nome vai matar ele. Quando Josué invade a cidade, ele fica de pé no meio da cidade e diz assim: irmão, isso aqui é forte, escuta. Maldito seja o homem que reconstruir Jericó novamente, terá os seus 2 filhos mortos. Olha para o seu irmão com o olho de profeta. Fala para ele: não mexe naquilo que Deus não quer que você mexa. Deus está falando assim: você tem que aceitar algumas coisas que eu fiz. Eu não quero tua ajuda, eu preciso do teu favor e da tua opinião. Você entendeu? Não vai tentar consertar aquilo que eu fiz do jeito que eu queria que fosse. Você está dizendo para alguém: não tenta reconstruir teu passado, não mexe comigo. Você entendeu? Aprenda a conviver com algumas feridas, com algumas perdas na sua vida. Porque se Deus falou não, é não. Não faz, não faz. Não queira pagar para ver. Porque aqui não é um simples pregador que está falando, irmão, não. Que é anônimo, que não tem nome. Quem está falando aqui é Deus, porque eu estou aqui como profeta de Deus essa noite. Às vezes a gente quer voltar no passado e consertar algumas coisas. Fala para o seu irmão. Fala assim: a gente não quer aceitar o que Deus fez. Fala: deixa quieto esse negócio e segue a sua vida.
gostava de aprontar. Nós não podíamos ver uma casa de manicômio, quieta lá, quietinha, que nós ia lá e mexia. Nós chegávamos em casa, nós parecíamos um japonês. Manhã perguntava o que foi isso? Os manicômios. Mas quem mandou você mexer? Não estava quieto lá? Mexer para quê? Toda ação tem uma reação. Não viva de passado. Uma mente retroativa, que só anda para trás, só pensa lá atrás. Deixa as coisas que ficaram para trás da sua vida. Foca o alvo para frente. Segue para frente. Marcha para frente. Porque a última glória será maior do que a primeira na sua vida. Aí o sumo sacerdote de Acabe, chamado Iel, reconstrói Jericó, e os seus 2 filhos morreram. Fala para o seu irmão, a palavra é forte. Fala para o seu irmão, se você desobedecer a Deus, quem não tem nada a ver pode pagar o preço. Quem está entendendo agora? Você está entendendo? Você está entendendo? Sua teimosia pode trazer uma destruição para o seu lar. Sua desobediência pode trazer consequências sérias para a tua casa. Olha, você dizer, não mexe. Não mexe. Porque pessoas dentro da tua família podem pagar o preço. Então Deus está falando para você, não mexe naquilo que eu não quero que você ponha a mão. Fala para o seu irmão, não ponha a mão. Isso que Deus está dizendo. Evite desconforto, evite dor de cabeça, evite determinadas lutas desnecessárias para a sua vida. Fala para o seu irmão, é tempo de tomar posse da terra prometida. Fala.